Olá, pessoal. Então, vamos continuar falando sobre as conjunções. Nós vimos que as conjunções são conectivos que ligam orações ou termos de igual função. No caso das conjunções coordenativas, ou que ligam duas orações, no qual uma determina ou completa o sentido da outra, as conjunções subordinativas. Além de ligar as orações, além de ser um elemento conectivo, as conjunções apresentam um valor semântico que dependerá do contexto em que são empregadas. O que é um valor semântico? O valor semântico é o sentido atribuído às palavras mediante o seu contexto. Então, o valor semântico da conjunção é muito importante para identificar como essas palavras concedem e mudam o sentido em um texto. Isso certamente é o que torna a nossa língua mais rica e nos possibilita criar belos textos e poder brincar com os sentidos dentro deles. Observe as seguintes sentenças. Amo os meus pais e eles irão à festa. Quando eu digo que eu amo meus pais e eles irão à festa, a conjunção e está me dando uma ideia de adição de ideias, uma adição de orações. Eu amo meus pais e eu estou, adicionando a informação de que eles irão à festa. Mas quando eu digo amo os meus pais, mas eles irão à festa, esse mais dá uma ideia de adversidade. Amo os meus pais, mas eles irão à festa. É como se eu não quisesse que os meus pais fossem à festa. Eu indico, ao usar a conjunção mais, que há algum motivo que não me deixa feliz, por meus pais irem à festa. Então, aqui nós vemos duas conjunções. A conjunção aditiva, e, que dá uma ideia de adição, de união de informações. E a conjunção adversativa, mais, que dá uma ideia de oposição de ideias. Então, vamos relembrar as conjunções adversativas. As conjunções adversativas são representadas por palavras que dão a ideia de oposição e contraste, ou ainda de compensação. As conjunções coordenativas adversativas mais comuns são mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, que é uma locução conjuntiva. Sem dúvida, utilizamos essas conjunções no nosso dia a dia com muita frequência. É uma observação. Um dos pontos que vale chamar a atenção é que todas as conjunções adversativas deverão ser precedidas de vírgula. Perceba que o uso da vírgula sinaliza a oração coordenada adversativa e indica a oposição de ideias ou informações entre as duas partes da oração. Laura caiu de bicicleta, mas não se machucou. Samara adora dormir tarde, porém sente sono cedo. Fabiane estudou muito para a prova, entretanto, não conseguiu a aprovação. No exemplo 1, ao dizer que Laura caiu de bicicleta, o falante acredita que quem cai de bicicleta pode se machucar. Então, Laura caiu de bicicleta. Quando eu coloco a conjunção mais, eu vou dizer algo que eu não espero. Ela caiu de bicicleta, mas não se machucou. No exemplo 2, Samara adora dormir tarde, porém sente sono cedo. Para o falante, alguém que adora dormir tarde provavelmente sinta sono tarde. Então, ele diz: Samara adora dormir tarde, porém sente sono cedo. Então, ela dorme cedo. Fabiane estudou muito para a prova. Quem estuda muito para a prova, geralmente alcança a aprovação. Ou as pessoas esperam que alcance a aprovação. Então, Fabiane estudou muito para a prova, entretanto, não conseguiu a aprovação. Há uma oposição de ideias. Já as conjunções aditivas estão atreladas à noção de sequencialidade, de soma, de acréscimo, de adição. Vai acrescentar acontecimentos ou fatos. As principais conjunções aditivas são e o nem. E as locuções conjuntivas não só, como também, tanto como, não só, bem como. A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento. Estou adicionando uma ideia. A menina não só chorava, como também pulava de felicidade. Então, ela chorava e pulava de felicidade.
Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. Ela era estudiosa e esperta. Ele comprou passagem e partiu no primeiro trem. Então, dá uma ideia de sequência. Vale a pena lembrar. Como nós vimos no início desse vídeo, as conjunções possuem sentidos, possuem valor semântico. E esse valor semântico pode mudar dependendo do contexto em que forem empregados. Então, no estudo das conjunções, não podemos deixar de lado uma análise calcada no contexto. Então, não devemos apenas gravar quais são as conjunções, mas devemos observar qual o sentido naquele contexto. Então, no processo, a gente precisa observar o processo de interação verbal entre os indivíduos. Assim, perceberemos as sutilezas semânticas, as nuances sintáticas na construção do enunciado, enriquecendo a compreensão do discurso. Por exemplo, o que é que isso significa? A conjunção coordenativa e, ela normalmente é aplicada com noção de adição, mas ela pode apresentar-se com sentido de oposição de ideias, ou seja, com valor adversativo, quando exprime oposição ou contraste, podendo ser substituída por outras conjunções de valor igual, por exemplo, mais, porém, entretanto, todavia, contudo. E do mesmo modo, a conjunção mais, cujo valor semântico é de oposição, é uma conjunção adversativa, pode assumir em determinados contextos um valor aditivo, tornando-se uma conjunção com valor aditivo, como é o caso. Eu gosto de chocolate, mas você gosta de sorvete. Aqui a gente não enxerga uma oposição de ideias, né? Nós temos mais uma adição de informações. É o mesmo que eu dissesse. Eu gosto de chocolate e você gosta de sorvete. Há uma adição de ideias e não uma oposição. Então, nós precisamos tomar cuidado ao iniciarmos a nossa oração com determinadas conjunções. Vamos ver alguns exemplos do conectivo aditivo e com carga semântica de valor adversativo. Conjunção e com valor semântico de oposição. Quebra de expectativa. O filme é muito bom e sua bilheteria foi um fracasso. Aqui, esse e, ele está tendo um valor semântico da conjunção adversativa a mais. O filme é muito bom. Quando o filme é bom, eu espero que a bilheteria seja um sucesso. Então, o filme é muito bom, mas a bilheteria foi um fracasso. Só que no dia a dia, o falante pode utilizar a conjunção e. Então, nós precisamos ficar atento a essa interação, ao contexto, e não somente à conjunção. A banda tocou as melhores músicas e não foi capaz de empolgar o público. Se a banda toca as melhores músicas, eu acredito que o público fique empolgado. Então, a banda tocou as melhores músicas, mas não foi capaz de empolgar o público. Outro exemplo: os médicos fizeram tudo e o jovem não correspondeu ao tratamento. Quando os médicos fazem tudo, eu espero que o tratamento seja correspondido. Então, os médicos fizeram tudo, mas o jovem não correspondeu ao tratamento. O orador da colação de direito fala muito bem e todos estão desatentos. Mas todos estão desatentos. Assinou o documento, mas esqueceu em cima da mesa. Compareci na agência, enfrentei uma fila enorme e não consegui resolver o problema. Se eu compareci na agência, enfrentei uma fila enorme, o esperado é que eu consiga resolver o problema. Então, no nosso dia a dia, nós podemos usar a conjunção e, que geralmente tem um valor aditivo, mas com uma ideia de oposição. Então, nesse caso aqui, esse e tem valor de conjunção adversativa. Então, todas as informações apresentadas podem ocorrer os fenômenos de oposição da oração secundária em relação à principal, né? A quebra de expectativas e também a ideia de compensação na oração coordenada. Então, pode ocorrer essa quebra de expectativa. A conjunção foi utilizada com outro valor. Então, aqui vamos ver a primeira atividade. Analise os versos a seguir. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto. Homem, mulher, a faca e o queijo, o incerto e o perfeito. A conjunção que aparece entre os antônimos tem o sentido de uni-los, torná-los adversos, explicar a diferença entre eles ou explicá-los. Nesse caso aqui, a conjunção e
tem a função de unir o céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto. Então, aqui tem o sentido de unir. Vamos ver os versos a seguir. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. Se o mundo é grande, eu espero que ele não caiba em uma janela. Então, aqui esse e tem valor adversativo. O mundo é grande, mas cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. Se o mar é grande, eu espero que ele não caiba em qualquer lugar. Então, o mar é grande, mas cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. O amor é grande, mas ele cabe no breve espaço de beijar. Então, a conjunção aqui, embora seja a conjunção e utilizada geralmente com valor aditivo, ela tem um valor semântico de adversidade, um valor semântico de conjunção adversativa. Então, mais uma questão. Assinar a alternativa em que a conjunção aditiva e tem valor adversativo. O trabalho era bom e o salário também era. Eu tenho uma sequência. Eu tenho duas informações, então, valor aditivo. Todos estavam preparados para ir à praia e choveu. Se todos estão preparados para ir à praia, eu espero que todos possam ir, né? Mas choveu. Então, esse e aqui tem um valor adversativo. Aconteceu algo que as pessoas não esperavam. Estavam todos preparados, mas choveu. O empregado insultou o patrão e foi demitido. Eu tenho uma adição de duas informações. Ele insultou e foi demitido. Ele parou o carro e foi a pé. Também tenho duas informações aqui. A conjunção está sendo utilizada com valor de adição. Somente na letra B está utilizada com valor adversativo. Quaisquer dúvidas, podem perguntar, ok? Um grande abraço.